Bom, Donald Trump está de volta. No dia 20 de janeiro de 2025, ele assumiu a presidência, ele tomou posse da presidência dos Estados Unidos. E para o americano, óbvio que isso daí é bom, isso aí é legal. Agora, para mim, eu tenho um certo receio do Trump. Por quê? Qual a relação do Brasil com os Estados Unidos? O Brasil exporta carne, minério de ferro, ou seja, só commodity. Acho que é a única coisa que o Brasil pode fazer. E industrialmente falando, o Brasil é muito fraco nessas questões. A gente exporta a matéria-prima para os Estados Unidos, eles produzem o produto final e a gente recompra. Então, é muito mais fácil deixar a exportação brasileira mais barata, ou seja, com pouco tributo. Porém, o Donald Trump fez um comunicado falando que a Índia taxa muito, o Brasil taxa muito e vai ter o mesmo tratamento, vai ser recíproco. Se o Brasil taxar os Estados Unidos também vai taxar na mesma proporção o Brasil. Ou seja, o Brasil está taxando muito a mercadoria americana. E para rebater isso, óbvio que o Donald Trump não é nenhum palhaço, ele vai fazer na mesma proporção, porque ele é simplesmente o presidente dos Estados Unidos, né? E o Brasil ele tem uma balança comercial com os Estados Unidos que registra um superávit, ou seja, uma balança positiva com os Estados Unidos. E é um dos principais países que o Brasil o quê? Exporta. Junto com China, o próprio Estados Unidos, Argentina. O Brasil exporta muito para esses países. Então o Trump, se ele pressionar nesses tributos, ele pode fazer com que o Brasil diminua a alíquota de tributação e os preços dos produtos americanos, como os carros, iPhone, ou seja, tudo que é importado, começa a baixar devido à menor tributação, né? Tudo isso porque o Trump, ele está adotando medida protecionista, que é ele proteger a economia interna, a indústria nacional em si. Não só a economia, como também os produtores, e tudo isso tem de fato um motivo. O Trump não ficou louco do dia para a noite e começou a fazer isso. Apesar do Trump ter sido um cara muito mais liberal nas atitudes que ele teve, agora ele vai adotar o protecionismo. Por quê? A China, ela vem crescendo mais que o próprio Estados Unidos. Não que os Estados Unidos percam o cargo da primeira ordem mundial. Então, ele quer blindar a economia americana, fechar a indústria nacional, para ele não perder o quê? O posto do país de primeiro mundo, da primeira economia do mundo, né? Não estou falando em índice de população, estou falando em termos econômicos, que os Estados Unidos é a economia que todo mundo olha, o mundo inteiro se reflete aos Estados Unidos. Então ele está falando que vai taxar alguns países, chamando as empresas americanas de volta para reestruturar as operações dentro do próprio Estados Unidos como a maior economia do mundo. Tudo porque o Elon Musk, ele é o dono da Tesla e a BYD é uma marca chinesa. Então você tributa a BYD, reduz o imposto da Tesla para você vender mais carro americano dentro do próprio país e aumentar a própria indústria, né? Isso na intenção de proteger a economia e as empresas americanas. E o Trump, ele anunciou que ele quer aumentar a tarifa de importação para 10% a 20%, entre 10% e 20%, para todos os produtos que entram nos Estados Unidos. Já para os produtos chineses, que é o maior concorrente no caso dos Estados Unidos, a tarifa de importação chega a 60%. E aí que a gente tem, de fato, esse problema, porque o Brasil, ele exporta muito para países como China e o próprio Estados Unidos. Se a tarifa para os chineses for de 60% e a China compra do Brasil para mandar os produtos para os Estados Unidos, automaticamente, com 60% de tarifa, a China vai olhar e falar, peraí, não está compensando eu fazer isso aqui. Então, vou diminuir, vamos parar de importar matéria-prima do Brasil, vamos parar de pegar commodities do Brasil, porque os Estados Unidos está taxando a gente a 60%. Então, o grande exportador para os Estados Unidos também é a China, e o Brasil é também grande exportador para esses países. A China compra do Brasil da China, produz, faz o produto, envia para os Estados Unidos e entra como produto chinês e tem a tarifa de 60%. E o Brasil é afetado de todas as formas. E por quê? O Lula e o Donald Trump não são aliados e nem um pouquinho amigáveis, né? A Janja, que é a primeira-dama do Brasil, vai lá e mete um foda-se Elon Musk, que é o chefe de departamento de eficiência governamental dos Estados Unidos. Ou seja, está trabalhando ali aliadinho com o Donald Trump. Ou seja, a nossa relação com os Estados Unidos não é uma das melhores. Porque se ele tem a primeira-dama, que já mandou o Elon Musk se fuder, você já teve o Lula, que já xingou diversas vezes o Donald Trump nas redes sociais e não apoiava nem 1% do Donald Trump. Porém, o Brasil, o que ele pode fazer de melhor é calar a boca, ficar quietinho ali para evitar problema. Qualquer palavra nessa hora vai tornar um pesadelo.
Porém, o problema ali não é o Brasil, mas sim a China. Mas a gente consegue sair quase ileso disso daí se a gente simplesmente calar a boca. Mas se tratando de fato dos investimentos, a gente tem algumas oportunidades. Por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, né, alguns CDBs que estão pagando 100% de CDI, no mínimo que você deveria aceitar isso, 103%, 104% do CDI. Só peço que caso você for fazer um investimento no CDB desse, que você respeite o limite do FGC. No Brasil, a gente está num cenário interessante, todo mundo falando em crise, os Estados Unidos, o Trump voltou, vamos comprar dólar, só que, cara, eu não estou entendendo, vocês não estudaram nem um pouco o ciclo de mercado. Vocês estão comprando o dólar acima de 6, nas máximas, tudo bem, caiu um pouquinho, compra, porque a gente não sabe a previsão do dólar. Só que o dólar chegou a 6,20, todo mundo louco para comprar. O Bitcoin chegou nessa altura, todo mundo louco para comprar. Só que não que isso aqui agora seja um investimento. Porém, se você olhar a Sanepar, que é a companhia de saneamento básico do estado do Paraná, a Sanepar, ela está sendo negociada a 0,74 do seu preço, do seu valor patrimonial. Ou seja, a cada R$1 de patrimônio, todo o patrimônio da Sanepar, você está pagando 74 centavos, um desconto absurdo. E outra empresa também é o Banco do Brasil, que a cada R$1 do patrimônio do Banco do Brasil, você está pagando 80 centavos. Ou seja, você tem oportunidades no Brasil, só basta você estudar e olhar de fato. Não fica olhando de qualquer pessoa aí, o dólar 6,20, 6 e pouco, vamos comprar dólar. Que comprar dólar? Você tá louco? Todo mundo falando em crise no Brasil? Compra as ações, compra os fundos imobiliários, dependendo da sua estratégia. Mas enfim, essa é a minha visão sobre o Donald Trump. Vai ter as suas primeiras medidas, vou trazer vídeos sobre isso, sobre negócio de imposto, tarifa, tudo mais, o que está acontecendo de fato nos Estados Unidos, para a gente ficar mais ciente do que está acontecendo na legislação e também na economia americana. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.